Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 401. 401. Certo. Hoje vamos falar sobre Muita coisa. tudo e mais alguma coisa. O ponto de partida vai ser uma conversa sobre medos reais e medos imaginários, Certo. ou supostos medos imaginários, e vamos falar sobre Pessoas que nos dão conselhos. pessoas que nos dão conselhos, que tipo de pessoas é que tendem a dar mais conselhos, Sim. e o que é que nós podemos fazer Com os conselhos que nos dão. com os conselhos que nos dão. E vamos acabar a falar imenso sobre ansiedade e sobre algumas boas estratégias para nós lidarmos melhor com a nossa própria ansiedade. Acho que vai ser uma conversa, é difícil de resumi-la porque ela vai dar tantas voltas, mas vai acabar num sítio bem fixe. Foi uma grande volta e acabou fixe também, Sim, concordo. bom, sim. Em outubro, 2 cursos novos da Life Training vão arrancar, ambos facilitados Pelo Pedro Vieira. pelo Pedro Vieira e pela equipa toda da Life Training. Portanto, inscrições de última hora ainda possíveis. Para outubro, nós vamos arrancar logo no dia 1 de outubro com mais uma edição da nossa certificação em coaching. São 12 semanas consecutivas com aulas online. O curso é totalmente online. Temos uma plataforma espetacular com técnicas e conteúdos de coaching. E vamos juntar mais uma vez uma turma muito fixe. Portanto, se nos estás a ouvir e queres estudar coaching connosco e queres tornar as tuas terças-feiras, a partir de 1 de outubro, terças-feiras final de tarde, assim num momento espetacular de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, então talvez seja uma boa altura para te juntares a nós. A informação toda está em lifetraining.pt. Também em outubro, mais lá para o final do mês, 17 a 20, vamos ter o curso de Neuroestratégia em Lisboa, que é um curso presencial, 4 dias, para aprender exatamente o que é a neuroestratégia e como é que ela se utiliza. E para aprenderes dezenas de estratégias na área dos relacionamentos, da comunicação, da influência. Vamos aprender estratégias vindas do mindfulness, da hipnose, NLP, PNL. da neurolinguística, modelos mentais e muitas outras áreas. É um curso super prático, de onde os participantes saem com estratégias para a vida, para os relacionamentos, para o trabalho, para a parentalidade, para tudo e mais alguma coisa. Portanto, se quiser estar connosco em Lisboa, é 17 e 20 de outubro, o sítio é o mesmo, lifetraining.pt, tens lá a informação toda, os horários, os locais, os preços E o contacto, se quiserem explorar mais. Podes colocar as questões todas que quiseres. Também, se quiseres falar diretamente comigo sobre isso, é só ir ao meu Instagram e colocar as tuas questões. Tá? Boa. Bom, dito São 2 isto, cursos fixes. são 2 cursos muito fixes, com formatos muito diferentes e que acho que eu e a nossa equipa acho que somos particularmente bons a fazer isto. É aquilo que nos apaixona e que já fazemos há muitos anos. Há muita gente que faz um e depois o outro. Sim. E até temos pessoas que repetem o curso, que já fizeram o curso antes e vêm fazer outra vez, e também é uma experiência bem fixe. Boa. Então, aí vamos nós para a nossa conversa cheia de surpresas, de insights e de reviravoltas. E vamos nós. Isso, vamos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, aí vamos nós. Vou-te lançar aqui uma situação. Conta. Eu vi um vídeo nas redes sociais, era um excerto de um podcast americano, e estava a ser entrevistado
um homem que é um escalador e que se coloca em situações de enorme perigo, em situações onde existe perigo de morte. E ele estava a dizer que uma das razões pelas quais ele faz isso, não é? Ele estava-lhe a fazer aquela questão habitual de porque é que faz isso, não é? Porque é que alguém há de fazer isso? E ele estava, durante algum tempo, teve a explicar que quando ele se expunha a situações onde existia um medo real, que isso o ajudava a deixar de se relacionar de uma forma tão intensa com situações onde aparecia uma espécie de medo fictício. E o exemplo que ele deu, que depois foi muito comentado à volta daquele vídeo, o exemplo que ele deu foi, olha, por exemplo, há muitas pessoas que quando estão no aeroporto ficam ansiosas, ficam nervosas, ficam com medo de chegarem atrasadas, de acontecer qualquer coisa, não é? Nota-se uma certa precipitação e uma série de emoções a surgirem naquele ambiente. Enquanto que eu, como me exponho a situações onde existe um medo real de cair e morrer, naquelas situações não deixei de sentir medo, porque olho e digo, estou aqui num espaço seguro, há comida, há sítios para me sentar e repousar, não vai acontecer nada, quando muito chego umas horas atrasado ao sítio onde queria chegar, e portanto o expor-me a estas situações de medo ajuda-me a deixar de ter medo noutras situações onde o medo é fictício, ele não é real no sentido em que não há um perigo real. E então eu gostava de saber o que é que tu achas sobre isto. Assim, a primeira faz muito sentido, não faz? Assim, faz sentido. Ao mesmo tempo, assim, segunda camada de pensamento tem a ver com um grande privilégio que é fazer as suas aprendizagens dessa forma, ou fazer essas ligações e passá-las como se fossem, generalizá-las como se fosse uma coisa que ia acontecer com toda a gente. Isso é assim os primeiros pensamentos, né? Eu entendo que nós todos podemos fazer aprendizagens de uma área, numa situação, que depois podemos transcontextualizar essas aprendizagens para outras áreas da nossa vida, não é? Desafios que são grandes, que depois em situações mais pequeninas essas aprendizagens nos podem servir. Acho que como sempre é preciso nuance, não é? Sim. E às vezes num vídeo destes não se capta toda a nuance que pode ter sido desenvolvida depois no resto da conversa. Mas pela nossa experiência, acho eu que podemos quase afirmar que, generalizando, faz-se muitas vezes esse tipo de afirmações no mundo do desenvolvimento pessoal. Sim. Eu posso, nos comentários, o vídeo tinha milhares de comentários, né? E os comentários vinham sobretudo de utilizadores americanos, portanto, estavam-se a reportar muito à realidade americana. Via-se pelos comentários, que era muito... o podcast era americano e os comentários também eram sobretudo de pessoas americanas. Mas muitas pessoas reagiram positivamente àquela mensagem, né? Dizendo que, pois é, o medo só existe dentro da nossa cabeça e a maior parte dos medos são coisas que não são reais, são imaginárias, são um exagero, e algumas pessoas estavam até a reportar também os seus próprios exemplos de, eu uma vez estive numa situação qualquer onde lidei com o perigo de morte e isso ajudou-me a relativizar os meus outros medos. Mas esta não era a maioria dos comentários. A maioria dos comentários eram de pessoas que acho que se sentiram um pouco incomodadas com aquilo. E pronto, o incómodo pode ser muito porque a pessoa não se sentiu vista ou reconhecida por aquele exemplo. Nomeadamente, pessoas que se sentem extremamente ansiosas precisamente no contexto que ele referiu, que é do aeroporto. E portanto, eu acho que algumas dessas pessoas podem ter sentido que um bocadinho sob ataque, que estão-me a dizer que as minhas reações no aeroporto são exageradas, que o facto de eu ficar ansioso porque posso chegar atrasado, ou porque não sei onde é o gate, ou por outra coisa qualquer, ou porque vou com tanta antecedência para o aeroporto,
pode querer dizer que eu estou na minha cabeça a lidar com medos imaginários e é em função disso que tenho as minhas emoções. Ou até talvez o vídeo não falava diretamente sobre isso, mas estou a antecipar o medo de entrar no avião e o que é que pode acontecer e todas essas coisas. E muitas pessoas estavam a reagir a isso, a sentirem-se um pouco julgadas, que é, no fundo, tu estás a julgar a minha ansiedade como sendo desajustada, como sendo produto. Tu há bocado falaste do privilégio, mas algumas pessoas reagiram como, é quase como tu estás a dizer, olha, tu és um privilegiado porque sentes medo nesse tipo de situações patetas. Havias era de vir aqui para uma situação onde o medo é mesmo a sério. Sim, sim, claro, mas é difícil compararmos medos e sofrimento, não é? Porque há pessoas que têm um medo muito real no dia a dia, não é? Há que este senhor provavelmente não sente e eu não vi o vídeo, né? Mas eu tenho um preconceito em relação ao tipo de pessoa que é, em relação mais ou menos à idade, o facto de ser homem, e provavelmente consigo adivinhar... Ele por acaso, sabes, até pela atitude e a forma como falou, não sei se encaixa... Do preconceito a 100%. Não encaixa assim no tipo que está ali a dizer eu é que me espanhol mesmo, não, por acaso... Mas não é isso que estou a dizer, mas mesmo assim encaixa na pessoa privilegiada. Sim, estás a dizer... Ok, algumas pessoas nos comentários também falaram isso e depois uma parte dos comentários até se tornou rapidamente, ficaram politizados. Claro. Mas algumas pessoas falaram nisso, que é, há um grande número de pessoas que... tu há bocado falaste do privilégio de tu sentires medo a sério só quando estás a fazer escalada num sítio sem cordas. E estava a dizer, há pessoas que aprenderam a sentir medo muito cedo na sua vida porque tiveram em situações de violência, tiveram em situações de ter que lutar pela subsistência e, portanto, aprenderam a ter medo de não ter comida, medo de me baterem. Mas é um privilégio ter que, não é? Imagina, um pai em Gaza, neste momento, em princípio, vive um medo muito real. Ele não precisa de ir para montanhas e fazer escalada, e fazer escalada para sentir medo. E isso é que eu acho interessante, não é? Tá bem, mas se calhar até foste pegar no exemplo que encaixaria naquilo que ele estava a tentar dizer, que era, se calhar um pai em Gaza que está neste momento com um medo terrível sobre tudo o que lhe pode acontecer a ele e à família dele, se daqui a algum tempo está numa situação completamente diferente, está nos Estados Unidos a apanhar um avião, não vai sentir se calhar, isto era a proposta dele, não vai sentir ansiedade, porque diz, eu sei que é ter medo de levar com uma bomba em cima a qualquer momento, portanto agora o medo aqui de demorar um bocado mais na fila. Só que é aqui que eu acho que isto se torna interessante, porque uma grande parte dos comentários estavam a negar esta transcontextualização, porque tinham vários comentários que eu achei muito interessantes, pessoas a dizer, olha, eu comecei a fazer escalada, ou eu fui saltar de avião, ou, olha, estive num acidente de automóvel. Ou seja, estive numa situação onde eu lidei com o tal medo de morrer. E isso não me ajudou. E, continuo a ter uma ansiedade enorme quando tenho que andar de avião, ou quando tenho que ir para o aeroporto, ou quando estou no meio do trânsito. Ou seja, essa proposta de que quando tu lidas com uma coisa mais extrema, tens mais recursos para lidar com as outras, não é necessariamente verdade. E até muitas pessoas estavam a negar isso. Certo, porque mais uma vez estamos aqui a falar de necessidades diferentes, porque em princípio, se tu estás uma pessoa experiente em escalada, vais-te sentir bastante em controle. Mas depois vais para o aeroporto, onde tu basicamente não podes fazer nada, absolutamente nada, para se o teu avião está atrasado ao tempo, se vai levantar do estado do tempo, está em overbooking, whatever, não tens controle absolutamente nenhum sobre estas coisas. E até existem, obviamente, muitas situações onde, quando tu te expões a um medo intenso, mesmo que seja de forma deliberada, como, olha, fui eu que quis ir fazer escalada, ou fui eu que quis saltar do avião. E esse medo, essa experiência tanto pode servir para depois tu
seres mais calma e ponderada a lidar com situações ditas menos intensas, como também pode criar uma experiência sensorial ou uma sobrecarga do teu sistema nervoso que até te faz ter menos recursos para lidar com as outras, não é? Não é isso que acontece, por exemplo, com um soldado exposto a uma situação de guerra, que algumas das situações na guerra são, obviamente, os soldados são traumatizantes e os soldados não pediram para se meter lá, mas outras são deliberadas, não é? Foi o soldado que quis ter aquela experiência, que se quis colocar e sentir aquela adrenalina. Mas isso pode ser muito traumatizante para o sistema nervoso e de repente passa a ter menos condições para lidar com outro tipo de situações. Ouço um fogo de artifício e disparo, é um trigger para aquelas memórias. Acho que não queremos aqui fazer demasiado comentários porque obviamente não temos formação nesta área. Estamos só aqui a ir buscar exemplos que são mais ou menos assim conhecidos para mostrar que a generalização pode ser um bocado abusiva, porque uma coisa permite outra. Certo. No fundo, o que esta partilha deste senhor está a dizer é que isso serve para ele. Certo. Não é? Serve para ele. E depois nós que estamos a vir temos que avaliar. Será que serve para mim ou não? Será que eu preciso me expor ou mais medo numa área para ter menos medo noutra? O que é que eu tenho a aprender com isto? Como tenho muito medo na minha vida. Isso só fala sobre os porquês dele. Eu acho que o perigo muitas vezes são estas, não a transferência, falando como se aquilo fosse válido para tantas pessoas. Um dos princípios ativadores da neuroestratégia é o princípio da subjetividade, não é? Que nos propõe que cada um de nós tem um sistema que é único e que é sempre mais interessante nós investigarmos o que é que acontece connosco do que propriamente importarmos uma estratégia do outro e dizer, se funcionou com o outro, vai funcionar comigo. E eu acho que o que faltou aqui nesta mensagem era um bocado essa nuance, dizer, olha, comigo isto aconteceu, olha, foi interessante. Eu quando comecei a fazer isto, comecei-me a sentir muito menos ansioso neste tipo de situações. Certo, não é? Isso. E também porque isso acontece tanto. E acho que nós quando ouvimos pessoas e quando queremos aprender coisas e aplicar coisas na nossa vida, acho que é importante também avaliarmos a partir de que lugar é que aquela pessoa está a fazer aquela partilha. Qual a sua experiência? Não é? Eu vejo isso há tempos, nem me lembro exatamente o que era basicamente um homem que estava a dar conselhos a mulheres. E era só disparatado, porque aquele homem não tem... não é uma mãe que toma conta de 3 filhos todos os dias e com um marido que é um man baby. Não é? Não é. E acho que às vezes falam de uma forma tão sedutora, que parece tão simples e tão fácil, só que não é aplicável àquela situação, não é? E claro que às vezes é motivador e inspirador ouvir, mas avaliarmos, tipo, esta pessoa que me está a dizer para organizar melhor o tempo, que basta fazer isto, aquilo, ela entende mesmo a minha situação de vida, não é? Ou não? Provavelmente não. Sim. Olha, uma das áreas onde eu mudei um pouco ao longo do tempo na forma como absorvo determinado tipo de propostas foi... Quando eu ouço hoje em dia, por exemplo, alguém com 25 anos a falar sobre a importância de tu assumir riscos e de ir para a frente e de fazeres acontecer e de não te deixares limitar pelo medo das coisas não funcionarem, eu hoje em dia, quando ouço isso, digo, ok, esta pessoa, pela idade que tem, ainda não sabe o que é, por exemplo, ter... 2 ou 3 ou 4 pequenos seres que dependem diretamente de eu conseguir fazer certas coisas. E como isso nos pode tornar mais sensíveis ao risco. Claro. De uma coisa é eu ter 25 anos e estar aqui sozinho e se não funcionar, olha, durmo num sítio qualquer. Outra coisa é ter 2 ou 3 crianças que dependem de mim e que a sua experiência prática vai depender daquilo que eu lhes conseguir entregar. E com o passar do tempo, a minha
a aversão ao risco foi mudando, Claro. não é? Também em função disto. E eu acho que, às vezes, quando nós estamos a dar conselhos, a inspirar os outros, a dar-lhes as fórmulas do sucesso, às vezes não temos ainda muita noção de que outra pessoa, noutras circunstâncias, pode olhar para isto de uma forma completamente diferente, não é? E pá, o exemplo clássico que nós já demos 50 vezes aqui no podcast é dizer, pá, acorda às 5 da manhã e não sei, sem perceber que pá, há pessoas que o seu próprio sistema, o seu cronotipo não é nada adequado a acordar cedo, pá, a pessoa se calhar para conseguir pagar as contas da família tem um segundo trabalho em que chega à casa à 1 da manhã e agora estão-lhe a propor que acorda às 5 para ter um início de vida mesmo saudável. O acordar às 5 vai implicar acordar outras pessoas da família que precisam muito descansar, né? É ignorar todas estas coisas e simplesmente dar assim um conselho, pumba. Mas sabes, eu estava aqui a pensar, qual é o protótipo Sim. de pessoa inspiradora? Vamos falar das redes sociais, no geral. Tipo, se nós fizéssemos assim um diagrama e puséssemos aí Mais homens do que mulheres. mais homens do que mulheres, Sim, mais... mais homens sem filhos do que com filhos. Sim. Né? Ou sem filhos ou com condições, sei lá, por exemplo, o Elon Musk tem 10 filhos. Sim, ou com condições espetaculares para tomarem conta dos filhos por ele. Sim. Ou condições espetaculares ou simplesmente não se envolvendo no projeto de família, não é? Claro. Eu posso ter 20 filhos e não passar tempo nenhum com eles, não é? Ou posso ter um filho e todos os dias passar 3 horas no carro para o levar à escola e aos treinos. São coisas diferentes. Certo. Mas há assim e mesmo assim, da fatia das mulheres, não é? Que tipo de mulheres... Há mais uma coisa que eu ainda punhei ainda no protótipo, que é pessoas que fizeram pelo menos uma coisa que funcionou bastante bem. Sim. E que são extremamente autoconfiantes e arrogantes por causa daquela coisa que fizeram bem. E essa coisa é aquela que transcontextualizam. Certo. Lançaram um negócio e ele correu super bem, foram um desportista de grande sucesso, tornaram-se, sei lá, num palestrante cheio de autoconfiança. Tornaram-se mediáticos por causa de uma Tornaram-se coisa. mediáticos por causa de terem participado num programa de televisão ou uma coisa qualquer e, portanto, têm essa referência e essa referência permite-lhes de uma forma muito confiante e arrogante dizer eu consigo, eu sei, eu tenho o segredo. Mesmo que nas outras áreas da vida nada corra bem. Mas isso elas... Sim, sobre isso não se fala, não é? Certo. Às vezes se calhar diz-se, às vezes eu também faço eu também tenho desafios. Sim. Não é? Até eu. Sim. Sim. Mas isso faz parte, é ter pelo menos uma coisa que funcionou Faz bem. sentido. Okay. Sim, e também uma capacidade de falar muito sobre pouca coisa. Falar muito sobre pouca coisa? Sim. Ou falar pouco sobre muita coisa? Sim, pode ser das duas formas, mas quer dizer, há pouco é assim um enrolar, o discurso, há muito discurso. É assim, não é assim muito profundo. É isso. Sim. Achas que também bate? Sim. É assim um traço em comum. Sim. Acho eu. É. Sim. Mas o que é que fazes com isso, com esses traços? O que é que estavas a... Não, estava a dizer que o que eu acho que é importante avaliarmos as mensagens que passam mediante uma análise destes dados todos que temos sobre a pessoa. Sim, eu não encaixo aí, minha. Estava a pensar aqui, sobretudo para quem me acompanha no Instagram, que é onde eu escrevo diariamente. Sim, mas tu não falas muito sobre ti no Instagram. Sim. Não é? Sim, mas posso mandar bitites sobre a vida dos outros. Depois manda. Eu faço muitos posts daqueles 5 coisas a que poderíamos prestar mais atenção. Mas encaixas, claro que encaixas. Mas são mais convites à reflexão. Sim, não é fórmulas feitas. Não, mas aí no teu coisa, sou homem, mas eu acho que uma grande parte do meu dia é o envolvimento no projeto de família, portanto não encaixei tão bem. Não sei se tem assim uma coisa que funcionou muito bem que me torna arrogante em relação a eu consigo fazer acontecer. Estamos só a ser um bocadinho arrogante a falar sobre essas pessoas agora. Yes. mas então, voltando aqui ao início da conversa, né?
o que nós estávamos a propor, no fundo, é que quando alguém nos está a dar um conselho, que nós possamos ter algum sentido crítico. Quais são as condições de base que esta pessoa teve para ter a experiência que lhe permite agora fazer o conselho? Estas condições, eu posso trazê-las para a minha vida, não é? Só que isto não pode gerar o contrário, que é todo e qualquer conselho que alguém me possa dar, eu vou sempre descartar e dizer, isso é para ti, comigo é diferente. Não, mas daí eu avaliar se, ok, para eu sentir que alguém que me está a falar de alguma coisa não precisa necessariamente de ser mais velha do que eu, mas precisa ter semelhanças, precisa ter coisas na sua vida que são semelhantes àquelas que eu tenho na minha vida. Mas então só podes receber conselhos de mulheres, mais ou menos da tua idade, com filhos? Não é isso que estou a dizer, mas tem que ter algumas, algo que me mostra que ela consegue... quer dizer, eu também não aceito conselhos assim muito. O que me satisfaz mais a mim são pessoas que me fazem refletir, né? E claro que qualquer pessoa me pode fazer refletir, mas aquilo que ressoa em mim continua a ser, sim, mulheres que falam de coisas que são diretas ligações à minha vida, ou homens que de alguma forma reconhecem o tipo de dificuldades que eu posso ter na minha vida. No fundo estás a falar de que é mais fácil para ti aceitar conselhos de pessoas que demonstram que sabem que nós somos todos diferentes. Certo, e que as minhas circunstâncias podem ser diferentes das tuas. E que sabem empatizar com isso, não é? E que mostram isso através do seu discurso, a forma como descrevem as coisas com empatia, com compaixão. No fundo, esta coisa de faz isto, faz aquilo porque eu fiz, pronto, é isso que eu não gosto. Mas isso, no fundo, eu estou a achar interessante a conversa porque, embora nós tenhamos partido de um ângulo ligeiramente diferente, que eram aqui estas experiências que nós tivemos a assistir a vídeos, a alguns vídeos em particular, mas nós estamos a encaminhar-nos num sentido que até é mais ou menos comum em muitas conversas que nós tivemos, que nós estamos quase a ir para uma espécie de red flags da comunicação assim em público e da chamada comunicação inspiradora e da comunicação influenciadora, não é? Que é um red flag quando a pessoa apresenta uma fórmula, ou quando diz eu consegui, tu também consegues, se funciona para mim vai funcionar para ti, se funciona para mim é igual para toda a gente, não é? Que é o facto de eu ter tido esta experiência significa que isto é uma experiência universal que todos podem ter, não é? Se quiserem e se entregarem a ela. Mas é também um red flag enorme o fazer promessas, não é? Fazer a promessa de que se fizeres isto vais ter este resultado. Isso é um red flag brutal, sobretudo quando essas promessas são gigantes, que é vais ter sucesso, vais ter felicidade, vais te sentir bem, vais ter paz, vais ter amor, vais encontrar um parceiro de vida, vais ganhar muito dinheiro, vais ter uma saúde. Isso são grandes red flags. E eu acho que se calhar no fundo é disso que nós estamos a falar. É da identificação destes sinais. Nós no último episódio do podcast falamos sobre maturidade emocional. Isto também é uma espécie de reconhecimento da maturidade emocional do outro. Porque quando o outro me está a passar uma mensagem e me demonstra que, olha, eu sei que para ti pode ser diferente daquilo que é para mim, não é? Aliás, eu até sei que a minha própria experiência, ela se calhar aconteceu mais por acaso até do que por outra coisa. Quando eu reconheço estes sinais, eu abro-me mais e a mensagem em si torna-se mais fácil de eu integrar, porque está a ser apresentada de uma forma um bocadinho mais aberta, mais subtil, menos Há mais um que eu estava-me a lembrar agora, que daquelas pessoas que mal comecem a viver uma situação, uma experiência, já estão a falar sobre ela com muita expertise, entre aspas, não é? Ok, eu engravido, ou a minha namorada engravida e já estou a falar sobre parentalidade e sobre o pai que vou ser ou a mãe que vou ser e por aí fora, e este tipo de temas. Ou acabei de ter uma relação, tenho uma relação nova, divorciei-me,
falo logo sobre o divórcio. Tenho uma nova relação, já estou a viver a relação dos meus sonhos, já estou a lançar programas sobre relacionamentos de sonho. Ok, mas isso é o contrário de maturidade emocional. Sim, mas de vez isso, é tipo, qualquer coisa, aquelas pessoas que utilizam as experiências que estão a viver no imediato para começar a ensinar coisas. Sim, mas acho que aí observo assim 2 níveis diferentes. Um é um nível exagerado de entusiasmo, que é comecei a fazer crossfit há uma semana, já estou a fazer tutoriais e vídeos e a dizer a toda a gente tens que fazer crossfit, não é? Sim. Ou aquele pessoal, o vegetarianismo e não sei o quê. É vegetariano há quanto tempo? Há 1 mês, há 2 meses, não é? Que é, as pessoas nem dão tempo para que uma coisa possa amadurecer para depois realmente poderem aprender com ela. E isso é assim... Às vezes, em algumas pessoas, eu noto que isso é ingênuo. Assim, ao mesmo tempo, é um bocado às vezes é muito estratégico. Pronto, mas isso eu ia dizer, depois há outro nível, que é o nível da aldrabice, que é o nível do vou monetizar todas as cenas da minha vida, nem que tenha que as inventar, não é? Portanto, arranja um namorado, vou monetizar a cena de como atraires o homem da tua vida. Sim. A seguir, passado um tempo, já estou a fazer uma cena de como aprofundar, como teres um relacionamento de sonho. Qual é a minha experiência? É esta relação de 6 meses, não é? E todas as outras que correram mal antes. Sim. Depois, a seguir, chateio-me e vou fazer um curso sobre como impor limites e lidar com pessoas tóxicas. Narcisistas. Porque afinal ele era tóxico e narcisista, não é? Isso às vezes a pessoa não está a ser ingênua, está só a querer monetizar todas as coisas da sua vida, não é? Engravidou e vai fazer um curso sobre parentalidade agora para ensinar as outras pessoas a tratarem dos filhos, não é? Isto não é? Estou a começar um negócio e vou ensinar outras pessoas a lançarem negócios, não é? O meu negócio é este negócio do Instagram. Tenho uma página do Instagram que até tem alguns seguidores, vou ensinar outras pessoas a criarem páginas. Isso às vezes é só, tenho que monetizar alguma coisa na minha vida e olha, isto é a minha vida. Isto é o que tenho à mão. Mas isso aí às vezes já encaixa um bocado na aldrabice, que é a pessoa sabe que está a forçar imenso e vai fazer uma série de afirmações que não são verdadeiras e vai embelezar as coisas de uma forma que não faz sentido, senão perante sob este prisma, que é que quero atrair pessoas e ganhar dinheiro. Essa é a intenção. Mas isso é uma coisa um pouco diferente, não é? Mas lembrei-me dela agora. Sim. Que estava na sequência disto que é caricato. Sim. Mas tu falas muitas vezes aqui das nossas necessidades. Às vezes isto... Eu sei que há pessoas que têm uma necessidade incrível de realidade partilhada, portanto, comecei a jogar xadrez e é espetacular, portanto, quero que toda a gente jogue xadrez e quero falar a toda a gente sobre o xadrez e como é fixe e não sei o quê. Eu acho uma certa piada, porque principalmente com pessoas que tu conheces, que acompanhas ao longo dos anos, não é? Quando elas vêm com uma cena dessas, tu dizes, ok, pronto. Agora o xadrez, antes era o hipismo, antes foi a jardinagem, antes foi o crossfit. Todas as coisas duram uns meses e depois o entusiasmo passa e a pessoa salta para outra coisa qualquer. Tá? Eu acho piada é quando a pessoa não reconhece esse padrão, não diz assim, olha que engraçado, eu estou tão excitado com isto, que é o meu padrão de ficar excitado. E o que é que eu faço todas as vezes? Começo a partilhar com toda a gente e não sei o quê, como se fosse já um expert, como se aquilo fosse o meu novo lifestyle. Mas depois a seguir o entusiasmo começa a decrescer e eu já abandono aquilo. Se calhar agora com esta coisa eu podia ter um bocado mais de calma. Okay? Deixa ver se me consigo relacionar com isto de uma forma diferente. E ter um bocadinho de calma. Sobretudo com esta vontade de quero já influenciar e inspirar os outros a fazer isto. Não é? Mas assim, algumas coisas em relação às quais as pessoas gostam mais de tentar influenciar os outros, não é? Estou a meditar, é muito bom estar não é? Se não colocar no Instagram, se calhar não meditei, não é? Há assim algumas coisas tipo de atividades, tipo, é muito mais assim, especial colocar que estou a fazer yoga e meditação do que estou a jogar paddle, se calhar. Eu uma vez vi um tipo que pôs no currículo dele que já tinha meditado mais de 10.000 horas. Pois, exato.
Eu fiquei a pensar, pá, ok. Como é que ele fez essa conta? Ele chegou aqui, tipo, ok, eu em média medito X, ou contou mesmo. Ou pôs. Sabes que há pessoal que põe na app a contar e depois partilha o total de minutos meditados ao longo do mês. Pois, também há pessoas que partilham de relógio, ou corri e não sei o quê. Também mas também... Mas com meditação é mais fixe. É mais fixe, não é? É isso que eu estou a dizer. Assim, algum tipo de atividades que são mais... que dá mais pontos. E quando fazes a partilha de meditei X minutos e vem acompanhado de uma foto de ti a meditar, e aí já acho que é nível genial. Estou a adorar a conversa, desviamos-nos totalmente. Quer dizer, não sei se nos desviamos, não é? Não. Nós estamos aqui e estamos a brincar um bocadinho com isto, mas se nós não formos julgadores em relação a estes comportamentos, não é? Que nós próprios também temos, como é óbvio, podemos sempre fazer a tal leitura das necessidades. Qual é a necessidade? Muitas vezes a pessoa tem uma necessidade de reconhecimento e por isso é que diz, olha, eu faço isto. Outras vezes tem uma necessidade de contribuição e, portanto, quer dizer, olha, eu faço isto e funcionou, portanto, também podias fazer. Não é? Realidade partilhada, acho que é uma forte também, ou conexão. Sim. E, portanto, eu, até pensando no caso inicial, se calhar aquele tipo que está a dizer, opá, eu quando fui para fazer escalada e estou ali numa situação em que se a mão me escorregar, acontece uma coisa muito má, isso ajuda-me a lidar eliminou a minha ansiedade no aeroporto. Ele pode genuinamente estar a dizer, olha, eu vejo estas pessoas todas ali a passarem-se no aeroporto e fico a pensar, pá, se este pessoal se expusesse a uma situação realmente de medo, não isto precisavam passava. de estar a lidar certo? com E no fundo estou a querer ajudar. Sim, claro. só que há assim, às vezes, uma certa ingenuidade de, pá, mas para algumas pessoas não vai funcionar, pode ser até pior. Não é? Ou nem todas as pessoas, por causa de toda a ansiedade que já têm, vão conseguir lidar com uma situação onde lidam com o medo real, elas vão só passar. Não é? Sim. Se calhar se falássemos mais sobre os porquês de partilharmos certas coisas... Sim. Seria melhor. Ou seja, começar por, olha, eu quero partilhar isto contigo. Olha, eu tenho reparado que muita gente tem essa ansiedade. Eu até a tinha antes e não sei o quê. Tenho mesmo vontade de ajudar, porque acho que é uma ansiedade que não faz muito sentido. Eu entendo que muitas pessoas é que têm. O que funcionou para mim foi. Sim. Não é? Em vez de fazer essas generalizações muito... Não é? Uma leitura que se faz muito habitualmente deste tipo de situações e que encaixa aqui neste exemplo a escalada versus a ansiedade no aeroporto é de que os nossos mecanismos de medo e de ansiedade, que eles foram desenvolvidos numa altura da nossa evolução enquanto espécie, onde tu estavas realmente a lidar com medos físicos, com situações de perigo físico. Claro. Não é? E que, portanto, tu ficas... ansiosa numa treinada situação porque ouves um barulho e se calhar está ali um animal selvagem e pode-me atacar e atacar a minha família. E portanto a ansiedade é para te predispor, para estás mais atenta, para te começares a precaver, para começares a imaginar soluções. E que nós teríamos chegado aos dias de hoje, ao ano de 2024, com um desenvolvimento social que nos permitiu eliminar a maior parte destes perigos. Tu habitualmente não estás a lidar com animais selvagens ou não estás a lidar com alimentos que podem estar contaminados e que podem ser terríveis. A maior parte do tempo tu estás relativamente segura. Só que como o mecanismo continua disponível, porque o nosso sistema não se desenvolve tão rápido quanto a alteração das nossas circunstâncias, que nós estaremos a aplicar o mesmo mecanismo a situações inadequadas. Por isso é que ficamos tão ansiosos com a possibilidade de ter uma má nota, ou por isso é que ficamos tão nervosos perante a possibilidade de alguém nos fazer uma pergunta ou de alguém nos julgar, não é? Que isso são inadequações. Mas eu tenho sérias dúvidas sobre isto. Porque isto é dizer que, para nós, enquanto seres, que os únicos medos reais são os medos ligados à nossa sobrevivência e que todos os outros são fake, são criações mentais. E eu acho que os outros medos não são nada fake, esses medos são eu ter medo de não satisfazer as minhas necessidades. Não é? Havia tempos
que pessoas ansiosas vivem mais tempo, Sim. não é? Sim. Sim, Aliás, os evolucionistas dizem que se a ansiedade se manteve até agora é porque ela tem algum tipo de vantagem genética. Sim, além de que é genética, não é? Sim. Portanto, há pessoas que geneticamente têm a predisposição maior para a ansiedade. Então, tem aqui uma proposta. Eu não sei se isto é uma boa forma de nós terminarmos o episódio, mas olha, pelo menos do meu lado é para aí que está a ir a atenção, pois convido a ti a fazer uma proposta. Mas se calhar uma boa proposta é nós conseguimos ter aqui algum sentido crítico em relação à nossa ansiedade, não é? E se calhar estamos ali e estamos a falar aqui, não estamos a falar de ansiedade clínica, não é? Que obviamente necessita de ajuda de profissionais. Mas estamos a falar, estou ali no aeroporto e agora estou aqui todo ansioso, o gate, se não chega a tempo, não é? Ou seja, Mia no aeroporto. Sim. E temos um sentido crítico de, será que não estou eu aqui a criar um cenário terrível e que raramente acontece, ou que as consequências de eu chegar atrasado não são assim tão grandes, e que isto não é de facto o meu sistema a ter uma resposta um pouco exagerada em relação àquilo que está em causa. Por um lado, poder fazer isso, mas ao mesmo tempo reconhecer que, olha que interessante, eu tenho aqui uma necessidade, por exemplo, de segurança ou de controle, que neste momento não está totalmente satisfeita por estar neste ambiente. Então, o que é que eu posso fazer para ter um bocadinho mais de segurança e de controle? E ter alguma compaixão em relação a isso. Eu acho que se fizermos estas duas coisas, provavelmente, sem termos que nos pendurar por uma mão num precipício, e sentimos medo físico, podemos conseguir lidar um pouco melhor com esse nosso medo e essa nossa experiência, aceitando que provavelmente vamos sentir sempre essas coisas. Certo. Não é? Sim. Agora estava a ficar... Tu voltaste ali ao primeiro exemplo e querias dar uma alternativa a essa ligação. É grande a volta. É grande a volta que deste. É a minha necessidade de ligar as coisas. Sim, claro. Acho que a fórmula para lidar com a ansiedade é muito pessoal. Certo. Né? Isso que eu acho. Eu, como pessoa ansiosa, sei disso. Por exemplo, para mim, eu posso racionalizar tudo o que quero, a dizer que eu logicamente consigo entender que a minha ansiedade não faz sentido numa certa situação. Isso não me ajuda nada, absolutamente nada. Porque ela faz sempre algum sentido. Porque ela faz sempre algum sentido. Faz sentido mediante algo que está a acontecer no meu corpo. O que funciona melhor para mim, eu também tenho situações em que vivi que hoje em dia faz com que eu sinta menos ansiedade noutras situações. Portanto, eu consigo me relacionar com o exemplo que ele, embora não sejam... No meu caso, não são experiências de todo de perigo de vida ou daquele tipo de medo de estar quase a cair de uma montanha, de todo. São outro tipo de situações que eu consigo efetivamente fazer uma ligação entre ter vivido aquilo ajuda-me a viver outras situações com mais tranquilidade. Okay. Consigo ter identificar estas aprendizagens na minha vida. Mas o que funciona melhor é ser muito gentil e compassiva com a minha própria ansiedade, comigo, quando sinto naqueles momentos, de ser curiosa em relação à ansiedade e de procurar perceber que necessidades minhas é que estão aqui em causa neste momento. Essas necessidades é que depois vão fazer, servir de suporte para a escolha das estratégias que eu vou utilizar no momento. Não é? Mas só o ser gentil comigo própria nesse momento é que para mim funciona melhor. Sim, boa. Tendo eu, como uma pessoa com muita experiência na área de ansiedade. Olha, acho que demos imensas voltas na conversa e acho que acabamos num sítio fixe. Sim. Fiquei um bocadinho surpreendida agora quando voltaste atrás. Mas muito bem. Por isso, Mia, como sempre, agradeço-te por esta conversa. Obrigado. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas.
Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.